que foi. Beline Jaque, tudo bem? Boa noite, boa noite. Vamos lá, vamos começar já já. Seja bem-vinda aí, Jaque Beline. Vamos começar aí. Boa noite. Começar o bate-papo @roupa.com hoje com o Jones Martins, ator, né? Galerinha tá meio atrasada, mas vamos lá. Vou dar uma convidada aqui pra galera. Jones Martins, meu convidado, já chegou aí, ó. Beleza, Jones? Vamos lá, já quer entrar já? Vamos testar, né, para ver se vai funcionar. Já te convidei aí. Beleza? Vamos logo ver se vai funcionar. Lá, boa noite. Tudo Como bem? vai? Quanto tempo? Pois é, então. Quanto tempo, né? Boa noite. Boa noite, Rita, pessoal que está entrando. Rita, Nalva Martins, minha mãe. todo Acabaram de mundo seja entrar. O bem-vindo. pessoal está entrando aos poucos. Tudo bem, Jones? Tudo Tá, ótimo. E você? tá Quanto dando tempo, para né? me ver e ouvir bem. Estou te ouvindo bem. Marcela. Então, Que eu estou te legal. ouvindo bem. Muita Tá gente me que ouvindo está bem? aí. Tá tudo bem? Tá me Tudo ouvindo? te ouvindo bem. Perfeito. É Meu irmão também porque entrou agora. Boa chefe noite, pessoal. Martins. Jefferson Ah, eu vi Martins. a divulgação dele. Eu vi a divulgação do seu irmão. Bom, Isso. já que a galera está chegando, boa Oi, noite a Rose. todos. Rose. Boa noite a todos. E vamos começar logo o bate-papo Kátia. @roupa.com. Boa noite aí, gente. Vamos Boa noite, lá? pessoal. Jones, está preparado? A gente nunca está, né? Vamos ver. Estou ansioso. Isso sim. Ansioso eu estou. Boa noite, meus artistas. Boa noite, chefinho. Kátia, boa noite, coraçãozinho, tudo. Sejam bem-vindos. Vamos começar aí a conversar com esse grande artista e também grande amigo, porque eu tenho na minha vida, na minha história, na minha arte como amigo. Vamos começar então? Vamos. Boa noite, vamos começar o bate-papo @roupa.com. Jones Martins. Isso. Jones, estamos na Semana da Arte em Cenário. Então, a Hum. primeira pergunta é: qual é o seu cenário preferido? Meu cenário preferido. É, Depende, qual sentido você está falando? O meu pessoal ou em relação a espetáculos, a arte em si? pode responder dois, três, de quais sentidos você Tá quiser. ok. Eu posso dizer, por conta do processo que eu passei para o espetáculo, casas, eu posso dizer o lugar da minha infância, porque eu tive esse acesso à minha infância, o lugar, o cenário onde tudo ocorreu, no final do ano passado, onde eu brincava, eu me encontrava com os amigos, onde eu jogava bola, enfim, veio essa memória. Agora você falou em cenário, me lembrou muito a infância, cenário. Ah, legal. Tudo que marca, né? A gente pode ser um cheiro, pode ser um sabor. Então, é aquele que vem na nossa cara, assim, na nossa mente, diretamente. Eu acho que sim, até que de forma subjetiva. Mas, por De forma exemplo, se eu subjetiva, mas fosse veio.
resumir, um significado de cenário para Jones Martins seria infância. Cenário é Eu infância. posso dizer não tão infância, eu poderia dizer recordação. Memória, Ah, recordação. recordação. Isso, Legal, isso aí. recordação. Um cenário, forma subjetiva. Deixa eu anotar aqui. Boa noite, Beth. Boa noite. Boa noite, Pessoal que está entrando Guito. aí. Guito, bom que você veio. Kátia, Kátia Rocha, boa noite. Vamos lá, vamos agora começar mesmo. Conhecer quem é Jones Martins. Uau, E aí a galera vai começar a saber quem é esse cara. E quem vamos sou lá, eu? Johnny, Ah, onde você nasceu? Como ah, que foi a sua infância, o seu cenário da infância e o cenário da sua adolescência? muito bem, vamos lá. Começando, eu nasci em Campo Grande, na Olinda Elis, agora é a Westdor, antes era chamado de Juari. Eu nasci ali, em Campo Grande mesmo, mas eu morei sempre em Santa Cruz. Na minha infância foi em Santa Cruz que eu morei, ah, na comunidade Antares. Antares, aquele desvio que tem. Você vai para o centro de Santa Cruz, e ali eu passei parte da minha infância. Eu passei minha parte da infância ali. Depois, no início, deixa eu ver, no finalzinho da infância para adolescência, eu me mudei, fui para Campo Grande, fiquei na casa da minha tia, fiquei morando na casa da minha tia, estudando aqui em Campo Grande. E meus pais ficaram lá ainda, depois que eles vieram. Aí a gente pôde ver todo mundo junto aqui em Campo Grande. Então foi uma coisa assim, foi uma fases, né? Fase infantil foi toda lá. Por isso que veio aquela memória do cenário, do lugar onde eu brincava. Apesar que houve algumas mudanças, né? Houve algumas mudanças lá, mas claro que tudo remete à escola onde você estudou, até o jardim de infância você passa, eu passei em frente, né? O lugar que eu fiz é o jardim de infância. Então as memórias são muito Que fortes mesmo. bacana, que bacana. E, Jones, qual é a escola que você estudou lá? Lá na Antares é Aldebaran, é famosa. Quem é de lá, Aldebaran, eu estudei lá. Fiz o primário lá, parte do primário. Outra parte, eu fiz no CIEP. Na maioria dos casos foi em escola pública. CIEP 1º de Maio, tá entre a fronteira entre Rolas e Antares, entendeu? Na fronteira. Onde eu Nossa, estudava eu lá, estudei. Eu não ah, estudei na Aldebaran, mas eu estudei na Otelo de Souza Reis conheço, meu irmão estudou lá. e na 1º de Maio, no CIEP 1º de Maio 1º de também. Maio, era de 8 Foi às 5. a minha turma, quando inaugurou o CIEP, a minha turma era a única e a primeira turma do CIEP da quarta série Ah, primária. então você estava inaugurando. Eu Você estava inaugurei inaugurando o a CIEP. escola. Eu estudei lá. Eu não sabia dessa informação. Que surpresa. Não sabia. Que legal, Você nem tinha eu sabia disso. contato pro lado de lá, entendeu? Em relação a isso. Eu não sabia. Foi uma surpresa. Que bacana. Bacana saber isso também. Que legal. E a sua adolescência já foi em Campo Grande, né? Isso. No finalzinho a transição, né? O finalzinho da infância e o início da adolescência. Ó, a Zaira está perguntando, sua A família lhe Zaira, apoia, Zaira. Zaira? Sua família lhe apoia nesse mundo artístico? É É para uma responder pergunta. agora ou é para depois? Agora? Pode responder, a gente faz junto. Eu nunca tive problema com isso, não. Tudo que eu faço, eu fiz foi por escolha minha. Entendeu? Teve o apoio deles, mas a escolha foi minha, sempre minha. Eu sempre bati o martelo que eu queria, eu teria que seguir. Mesmo que a gente tenha problemas nas escolhas, mas é bom que seja a sua escolha, não a escolha dos outros. Então tem que ser a sua. Hipótese alguma pode ser diferente. Entendeu? Tem que ser a sua, não Bacana. importa. Isso aí, tem que fazer o que ama e a família com certeza apoia, Sim, porque com certeza. vai no espetáculo, Ah, aplaude. sim, exatamente, claro. Isso aí, sem dúvidas. Bacana. E agora, a terceira pergunta é: como que você descobriu a arte, o teatro? Então, como eu descobri?
Bom, assim, primeiramente eu não me tornei ator porque eu quis me tornar ator. Aconteceu, foi automático. Eu não corri atrás de nada, realmente eu não corri atrás de nada. Teatro, estar no meio artístico, aconteceu, foi automático. Foi automático. Como assim? Eu tenho, né? Mas só que menos intensidade. Mas anteriormente eu tinha uma timidez muito forte, extrema. Timidez extrema, ao ponto de eu ter vergonha de perguntar o horário a alguém. Se passar, eu tô atrasado, eu queria saber o horário, eu tinha vergonha de me aproximar de qualquer pessoa e perguntar o horário. Eu tinha essa vergonha. Por esse motivo, sempre disseram que o teatro, né, não é só, realmente, o teatro não é somente para ser ator, né? Tem essa ideia, fazer teatro só para ser ator, não é. Você trabalha vários fatores você trabalha lá. Você trabalha a interação em grupo, porque você não faz teatro sozinho, sempre depende do outro. Então, é uma interação. E nesse sentido, eu procurei o teatro por conta disso, da minha timidez. Foi por conta disso. Que é totalmente diferente do meu irmão. Nascemos da mesma família, fomos criados igualmente. Porém, o meu caso era timidez. Timidez. Então, era timidez muito, estava me atrapalhando. Muito. Agora eu consigo dialogar com ela. Me atrapalhou muito. Então, eu me inscrevi, minha mãe, no caso, me inscreveu num curso de teatro de um político, uma política muito conhecida aqui na região. E eu fui fazer essas aulas de teatro. Então, nessas aulas de teatro, fui fazendo, e eu conheci, né, o Damascena, que foi meu professor, meu primeiro professor de teatro, o Alexandre Damascena, e eu fui assistir a aula. E eu me lembro até hoje da primeira aula. A primeira aula, a gente fazia um círculo. Olha só como foi marcante para mim, porque eu estava numa tensão tão grande psicológica, porque primeiro dia, para mim, minhas mãos Uhum. suavam, elas transpiravam. Minhas mãos, eu ficava nervoso demais. Então, tinha um jogo teatral que era passar com cabo de vassoura, passando para o outro cabo de vassoura e dizendo a frase de Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão, mas na divisão silábica, né? Não, divisão silábica não, palavra por palavra. Ser ou não ser, eis a questão. E não seguia a ordem. O cabo de vassoura ia passando, exigia da gente uma atenção muito grande, e ao mesmo tempo a nossa fala. Enquanto nós estávamos falando parte a parte, a gente teria que observar o objeto, passando de mão em mão para você pegar na hora certa. Então foi o primeiro jogo teatral que eu tive contato, assim que eu entrei no curso, entendeu? No curso de teatro. Aí nós tivemos que fazer por exemplo, uma sketch, uma improvisação sobre Romeu e Julieta. Foi a primeira improvisação que eu fiz de Romeu e Julieta, eu era o pai do Romeu, enfim. Teria que apresentar em grupo, um grupo teria que subir e apresentar. Eu nervoso, minhas pernas trêmulas, minhas mãos trêmulas. Eu tive que, no meio dos ensaios, para subir, porque a gente ensaiava um pouco antes, dava uns 5 minutos, 3 minutinhos para a gente organizar e subir. Só que eu estava tão nervoso que eu travava, eu não conseguia raciocinar nada. Eu pedia licença, eu ia no banheiro. Eu lavava o rosto, ficava lá, porque era uma tensão muito forte para mim, muita exposição para mim, eu não estava acostumado com isso. Eu ia lá, respirava fundo e voltava. Tentava a cena. Em uma aula de 1 hora e meia, eu saí 3 vezes para ir ao banheiro. Mas na verdade era para me acalmar, porque eu estava numa tensão muito grande. Então realmente foi um processo difícil. Foi eu contra mim mesmo. Então não tinha adversário nenhum. Eu era o próprio adversário. Ainda Que sou, né? Eu sou meu legal. próprio adversário. Mas assim, ainda bem que já passou anos e hoje você já entende que o teatro não é só para ser ator, É, mas tem, sim para você isso. Eu não tinha se essa. conhecer, se autoavaliar, se autoconhecer, se formar um cidadão, né? O teatro Então, é muito para todos esses campos. exatamente. Nessa época aí, o que aconteceu? Nessa época eu estava no curso de teatro, que eu fui conhecer o Wesley, que é o Castiel, né? Eu conheci o Castiel, a Jordana Seixas, esse pessoal aí, que está até hoje com a gente, o Tony Félix também, foi através. O que aconteceu? E foi aí que ocorreu o teste. Olha só, curioso. Depois eu fiz o curso, tranquilo, poucos meses, com o Alexandre Damasceno, haveria um teste para fazer Lisbela e o Prisioneiro. Lisbela e o Prisioneiro, esse teste que era para a gente fazer. Ele juntou todos os alunos dele de Uaíba, Santa Cruz e Campo Grande. Eram nas 16 vagas, se eu não me engano. 10 a 16 vagas, e era muita gente. E era para se inscrever para fazer esse teste. Só que eu não me inscrevi, eu falei, não vou fazer esse teste. Eu fui por tímido fazendo teatro, acho que não pintou essa oportunidade. Eu falei, tímido fazer teatro para mim não era impossível.
Seria impossível uma pessoa tímida fazer teatro. Como assim? Normalmente as pessoas são o quê? Extrovertidas, aquela que chega, né? Faz, pronto, acontece. E eu era tímido demais, como eu ia fazer? Ainda mais uma comédia. Eu falei, não, não é possível. Aí o que aconteceu? Eu tenho duas amigas que me inscreveram sem eu saber. Eu fui empurrado, na verdade. Elas se inscreveram e me inscreveu também. E nós fomos fazer o teste. E nesse dia, um dia antes, eu não dormi. Eu passei o dia insônia. Não dormi. Estava tão nervoso, a pressão era tão grande que eu tinha uma insônia. Não conseguia dormir, acordava toda hora e ficava com o texto na mão, tinha que decorar o texto, decorar o texto, decorar o texto. E o que acontece? E dessa vez, aí tudo bem, nós fomos fazer o teste. Aí, para a minha surpresa, as duas não passaram. Quem passou fui eu. E eu estava assim, tipo, falei, oi, como? Ele veio falar comigo, você tem disponibilidade? Ele falou assim mesmo pra mim, você tem disponibilidade para ir ensaiar em Santa Cruz? Eu falei, tenho, mas assim, eu falei, tenho num sentido assustado, mal assustado porque eu não esperava. Eu fui porque estava inscrito, então eu fui. Tava a galera toda lá, e foi aí que eu fui conhecer realmente o Wesley, que é agora Castiel, né? Castiel, a Jordana, a Tainá, a Seixas, então, esse pessoal, Flávio Martins também, que tem Martins, mas não é meu parente. Então, eu conheci esse pessoal, foi no teste. Foi a partir daí, desse teste, dentro desse teste, eu fui entrar na Cia do Invisível, que tinha outro nome. Era Grupo Comunidade. Eu não sei, era anterior a mim. Eu não fazia parte desse grupo. Eu fui logo depois. Sou de outra geração. A geração que entrou depois. Então, através de Lisbelo Prisioneiro, dali ele fez outro processo e escolheu os atores que iam integrar a Cia do Invisível. E foi uma coisa, então, foi uma coisa que aconteceu e eu não corri atrás, não segui. Boa noite, Que bacana. Elisane. Chúcia acabou Beijos. de entrar aí. Chussi, quanto tempo? Olha só, a Kátia perguntou: até hoje você ainda se sente tímido? Até hoje você se sente tímido? Claro que eu sinto tímido sim. Timidez, mas ela é controlada, eu consigo dialogar. Lauren Carvalho. Então, eu consigo dialogar com ela. Tanto é que todas as profissões, tudo que eu estou atrelado é trabalhar com o público. Tudo contra o que eu sou, né? O que eu, na essência, né? Então eu estou o tempo todo contra, né? Batendo sempre tecla. Eu estou indo contra sempre, na contramão de tudo isso. Então, de qualquer forma, eu fui Que trabalhado, fui obrigado a trabalhar essa situação, entendeu? Claro que eu não vou dizer que eu não tenho timidez, claro que eu tenho timidez. Só que diminuir, eu consigo dialogar com ela existe, mas é controlada, entendeu? que legal. Tudo bem, Elisa? Ah, Elisa, tudo bem? Elisane, tudo bem, Elisane? Obrigado pela presença. Ó, boa noite a todos que estão entrando. Vamos continuar aqui. Já que você teve essa experiência aí com o teatro, e o teatro sempre te acompanhou desde então e te ajudou muito nessa Ah, com certeza, formação, mais pessoal mesmo que profissional, né? é, quais os personagens mais marcantes que você já fez? Marcantes. Foi uma. São tantos, mas eu vou escolher. Pode escolher mais de um ou são Não, personagens. Pode ser um, personagens? dois, Tá bom, três. plural. Personagens. O primeiro foi interpretar um personagem de Machado de Assis, que para mim foi uma surpresa, que eu cheguei de paraquedas. Olha só, mais uma obra que eu cheguei de paraquedas. O que é esse e aquele os Embrulhos. Eu fiz um personagem menor, mas foi marcante porque eu estava terminando, entendeu? Aí, Fábio de Portugal, seja bem-vindo. Tem o pessoal de Portugal aí, o pessoal internacional, o povo internacional nos seguindo, Que nos acompanhando. legal, que legal. Então, o que acontece? É isso que aconteceu. Eu estava em término da minha monografia da graduação, entendeu? Graduação término da graduação, e eu voltei, eu terminei e retornei a ser do Invisível. Eu tinha saído, eu tinha saído para escrever a monografia, porque estava puxado demais, eu não estava conseguindo, entendeu? Eu não estava conseguindo, então eu tive que sair. E eu saí do processo, no meio do processo. Eu saí do meio do processo e entrou uma menina no meu lugar, uma atriz no meu lugar. Só que no momento que eu saí, ela teve um problema, essa atriz teve um problema, e eu cheguei na hora certa, ela me colocou no personagem dela, mas adaptado para Lucrécio. Na verdade, na obra, O Caso da Vara,
A obra em si é um personagem feminino. Ele adaptou, né, o texto literário para o texto dramático. Ele adaptou, o Alexandre adaptou, então me deu esse personagem. Só que, pela minha surpresa, o personagem não tinha fala. Então foi desafiador, porque eu estava em cena o tempo todo e eu não podia falar. Como que eu não podia falar, eu tenho que estar em cena, passar toda aquela informação sem dizer uma só palavra, porque a gente conhece, né, o ator, né, que interpreta, tem que dizer alguma coisa. Eu digo verbalmente, verbalmente. Então foi uma surpresa enorme, eu consegui eu me sobressair bem. Graças a Deus deu tudo certo. E a arte me ajudou, a arte plástica me ajudou para compor esse personagem. O que acontece? No meio do caminho, por exemplo, no meio do caminho, eu estava dando minha aula, eu sou professor de espanhol, para quem não sabe, eu estava dando uma aula, uma turma do Fundamental 2, eu abri o livro. Quando eu fui ver, tinha lá a obra de Pablo Picasso. Pablo Picasso, e estava falando sobre a fase azul de Pablo Picasso. A fase azul é o quê? São aquelas obras melancólicas pintadas por depressivas, melancólicas pintadas por Pablo Picasso. Foi quando ele perdeu um amigo, um grande amigo dele, se eu não me engano é Carlos, o nome do amigo. Então, perdeu esse amigo, ele passou a pintar quadros melancólicos, sempre azulados, tons azuis. E ao ver aquele quadro, na hora que nós ficamos na minha matéria, eu olhei aquela imagem, o personagem encurvado, assim, todo reprimido, encurvado. Eu olhei e eu disse, gente, isso pode ser usado na minha. Assim, no meio da aula, na minha cabeça. Eu paralisei, assim. Aí alguns alunos perguntaram, professor, tá passando mal? Eu falei, não, não, tô vendo uma coisa aqui. Aí eu olhei, tava lá os personagens todos encurvados. Eu falei, eu posso usar essa expressão corporal pro meu personagem. Foi assim, foi rápido. Eu falei, eu vou usar, vou copiar isso aqui. Então foi através dessa obra de Pablo Picasso que eu peguei a questão corporal do Lucrécio, a montagem. Foi através, durante a minha aula de espanhol, quando eu estava lá explicando os aspectos gramaticais e a fase azul dele, e a fase rosa de Pablo Picasso. Que legal, bacana isso. Olha, cultura, cultura. Jones é cultura. Bacana. E viu como uma arte envolve a Não, outra, né? dialogam, elas dialogam É, muito, elas dialogam muito, entendeu? Por é, isso, não tem como o seu fugir. Como você irmão vai separar uma coisa? o seu irmão Diga. está dizendo que amou os embrulhos, né? O que eu Ah, mais ele esteve gostei foi presente. Agora ele está morando em Portugal, está em Lisboa agora, está morando por lá. Então ele assistiu sim, ele segue. Mesmo de longe ele está seguindo. ó, a Rosemary Rocha está perguntando: você pode dar uma palhinha da apresentação para nós? Bom, Rosimé, de quê? Tá falando de quê? Palhinha de interpretação. palhinha de apresentação de alguma cena. Eu tive o prazer de assisti-lo 3 vezes em papéis diferentes. Como você lida com a ausência do seu irmão? A ausência? Eu não sinto tanta ausência. A ausência física, né? Porque a gente fala o tempo todo, horas e horas. Todo dia, o tempo todo. Sempre mandando mensagem, é direto, virtual. Como eu tenho com vocês aqui, meus amigos, alguns que moram longe. Ó, o Martins, Luana Ah, minha Martins, prima, ela me assistiu lá na Unirio, na Casa da ela Bruxa. está Nem sei se dizendo que a existe ainda a Casa da expressão Bruxa. corporal do Lucrécio foi fantástica. Eu também acho, eu assisti. Conseguiu comunicar sem precisar dizer uma palavra. É isso aí. Exatamente, eu só tinha uma fala no finalzinho, no Conseguiu falar desespero. Só no desespero que eu tive que falar, porque realmente era da fala do Machado de Assis, da obra dele, que eu tinha que falar. O restante foi assim. E ela estava presente. Que bom. bacana. Boa sua colocação. Foi Jaqueline. incrível mesmo. Foi mesmo, foi mesmo. Isso foi um trabalho, Bom, foi meses. Não foi assim do dia para noite, não. Foram meses e para compor tudo agora, isso. você disse que fez o curso com o Alexandre, onde conheceu ele, acabou o curso. Aí você já disse aí que é professor de espanhol, onde você estava dando aula e viu lá o quadro do Pablo Picasso. Ou a pergunta é, qual é a sua formação? Minha formação, demoliu na Casa da Bruxa. Poxa, que pena. Minha formação, eu sou formado licenciatura em letras, língua espanhola. Justamente eu fiz letras por causa da língua espanhola, porque senão eu não faria. E logo por conta da dramaturgia, o texto literário, né, a literatura, eu pude fazer essa ponte com uma especialização em artes cênicas, que eu fiz na Estácio, com a Anja Bittencourt, com a Elza, com aquela galera toda.
Então eu fiz com esse Ah, pessoal, fiz uma especialização e dali eu consegui o DRT. que bacana. E sobre a experiência de audiovisual, ou seja, isso aqui que a gente está fazendo é uma live, é um Sim, audiovisual. Mas eu quero saber, assim, TV, cinema, apresentação em tecnológicas, né? Você tem entendi. alguma experiência? Não, não tenho. Minha experiência é diretamente ligada ao teatro. Ao teatro que foi ocorrendo, eu estou envolvido. Ah, Jéssica de Portugal, beijos. Então, o que Nossa, acontece? muita gente de Portugal aqui hoje. Tenho muita gente de Portugal. Muito bem. Que Então, bacana. o que acontece? Eu não tive ainda a oportunidade, né? Mas também não procurei, não fui atrás. Né? Ah, eu conheci a Marcela lá na pós-graduação. Marcela Gobate, é verdade. Ela esteve lá sempre comigo, nos trabalhos, tudo, tudo. Agora é uma grande amiga. Que legal. E agora, chegamos aqui à metade. Como Já? chegou na Rápido? metade, é aqui para passar rápido. Deixa eu te falar. Essa live, aproveitar toda a galera que está aí assistindo, essa live vai ficar salva no meu canal no YouTube. Então, o Jones vai ficar lá no meu canal sendo assistido. Então, quem puder, vai lá no meu canal, se inscreve lá e assiste a live por lá também, faz comentários lá também. Para o Jones, tá? Ou Obrigado, para gente, pela mim. presença de todos. Muito obrigado mesmo. Isso aí. Vamos lá, vamos continuar. Fiz o Cristina, comercial. beijos. Agora, qual é a importância de ser artista, ator da Zona Oeste? Nossa, importância, claro, em tudo há uma importância. Especificando a Zona Oeste, como o Isaías tinha falado ontem, eu assisti no seu YouTube, né? No YouTube já gravado, e eu concordo com ele. A questão da a formação de plateia é importantíssima, a formação de plateia. Por quê? Aqui as pessoas gostam de teatro. É diferente, elas não conhecem, mas gostar elas gostam. Nós tivemos a prova disso. Nós ficamos anos com o caso da Vara. E nós íamos na casa das pessoas. E lotava, lotava. Não tinha vaga para fazer apresentações. Não tinha. Não tinha vagas. Então a gente tem um processo, uma importância não só levar a arte, mas a questão política e social. Tanto é que a gente trabalha muito na linha do Augusto Boal, assim, do Invisível. Augusto Boal que trabalha com essas questões sociais, também política e social. Então, a importância é muito além da arte em si. É o conjunto de tudo isso. Porque a gente traz questões, não só para o entretenimento, mas também para a reflexão e você repensar o espaço que você ocupa. Enfim, Que é bacana. grandiosa. A importância, com certeza, é grandiosa. Mas isso não significa que eu não possa fazer em outras regiões, que eu vou ficar agarrado em Santa Cruz, Campo Grande. Não significa isso. A gente vai lá, mas a gente volta. Sempre. Isso Vai aí. e volta. Eu acho que Ó, a deu para Chilce mandou um entender melhor. recado. Ah. Chilce está falando que tem que fazer uma peça com você. Ah, Vai ela ser uma ia, né? peça Quase. Ela participou de uma comigo, né? Pietá. isso. No palco, o chefinho, seu irmão, está dizendo que nós dois Obrigado, somos Fábio. maravilhosos. Obrigado, No obrigado. palco, Graças. não vejo a hora de poder ver uma apresentação sua, Fábio. Com Beleza. certeza vai Vai ver. ver, vai ver. Vai ver, Em Fabinho. breve vai ver. Bom, continuando. Jones, você tem uma ligação, alguma ligação com companhia, grupo? Tem. Fala um pouco Tenho. sobre a companhia. Então, acabei misturando, né, as coisas ao falar, né? Sim, a Companhia do Invisível. A Senha do Invisível. Ah, já aproveito para fazer propaganda, a gente pode seguir, nós temos o Instagram da Senha do Invisível. É assim, Cia do Invisível tudo junto e sem acento, tá? Segue a gente lá também. Vamos ver todo mundo, eu e os outros integrantes, tá bom? Então, A Cena Invisível, para mim foi uma referência praticamente total. Isso não significa que eu não faça espetáculo com outros grupos, entendeu? Que eu não participe de outros grupos. Mas eu sou meio, assim, um pouco fechadinho ali com eles. Porque foi ali que eu aprendi a essência, foi a base, minha base total ali, de estudar, pesquisar, buscar sempre uma formação e fazer algo com embasamento, um fundamento em tudo isso. Teórico, buscar grandes nomes para compor toda a aprendizagem, toda aquela obra que é apresentada ao público.
Então, de forma geral, que possamos atingir as pessoas leigas e também aquelas pessoas que têm um certo grau de conhecimento. Então, atingir a todos de modo igual, né? Igualmente. Isso a Rê É, entrou. Isso, Rê, boa noite. Boa noite, Jéssica, obrigado, hein? mande um alô para. Alô, Portugal! Portugal, alô! Boa noite, Portugal! Ó, Jones, mas além da Companhia do Invisível ter essa base Uhum. para pessoas que são leigas e conhecidas do assunto de É, o teatro, público, né? Chegar à obra. você está há anos fazendo parte, vai dizer, você começou a Companhia do Invisível Comecei mesmo. junto lá com a galera. Você fez parte de outras companhias? Fiz sim, mas como elenco. Como elenco, não pertencente. Se eu fazer uma obra específica de algum grupo, eu ia, fazia, apresentava, saía daquela temporada, aquela parte de apresentação, continuava aqui. Eu fazia em paralelo, minha Companhia do Invisível e mais os outros grupos. Eu era como elenco, chamamos assim, elenco. Eu era o elenco, convidado, me chamou, eu ia e voltava. Dessa Beleza. forma. Então fala aí das outras companhias que você foi como ator convidado. Bom, eu espero que eu não esqueça de nenhuma. Entendeu? A Cia Duarte, que eu não posso esquecer, né? Que eu passei, fiz uma comédia, Gaiola das Loucas, eu fiz um jornalista. Lá eu fiz um jornalista que foi apresentado na Pedra de Guaratiba e outros lugares que eu não me lembro, mas foi a Lona Cultural Elza Osborne, né? Que é o seu sobrenome aí. E também a parte que você dirigiu, que eu não me lembro, desculpa, eu não me lembro o nome, que eu fiz Utopia. Pietá, Gabriel Utopia. Utopia, que eu fiz participei, né, de um maravilhoso espetáculo, entendeu? Foi um presente também, porque, né, trabalhar com questão de ditadura, foi um personagem forte demais, entendeu? E eu estava numa situação complicada naquele momento. E participei, outras também, eu não vim na minha cabeça agora. Participei também leituras dramatizadas, dirigidas por Ercília Bittencourt, na Zona Norte do Rio, através da Uniswan de Bom Sucesso. A Uniswan de Bom Sucesso, a professora Ercília, doutora em literatura comparada, ela dirigiu essa leitura e ela me chamou para participar, e nós participamos no evento de letras. Vieram vários convidados e eu participei, que foi a obra Tartufo Impostor, de Molière. Foi uma leitura dramatizada, aberta ao público. Alô, Zona Oeste, Paciência, Campo Grande, Santa Cruz, Antares. Alô, Zona Oeste, Sepetiba, Pedra, Ah, beijo. tem gente da Zona Sul também, tá? Tem Cabo Frio, tem... Ih, esqueço os Cabo nomes. Frio é meu vizinho aqui. Cabo Frio. Ah, é verdade, ele mora no Rio das Ostras, eu esqueci. É verdade, é Eu Rio das moro Ostras. aqui. Eu tô em Rio das Ostras. Cabo Frio é aqui do outro lado. Bom, Jones. Alô, alô, todo mundo. Brasil, Portugal juntos, que o chefe falou. Isso. Botafogo! Botafogo! Não, calma aí, Botafogo não, gente, por favor, também não. Flamengo, gente, Flamengo, Cabo Mengo, tô Frio! zoando, gente. Eu conheci o Cabo Frio, né, zoando. Maurício. Kátia, eu conheci o Maurício. Tem até de Alô, Minas Gerais, gente, Vasconcelos, Carangola. Vasconcelos. Carangola, Minas Gerais. Carangola! Aê! Todo mundo aí ligado. Galera boa. Isso aí. Obrigado, Espalhe, gente, espalhe muito aí. obrigado. Quem quiser pode apertar no aviãozinho que está aí e mandar para os seus contatos, para todo mundo entrar. Manda um beijinho para meu amigo Jefferson em Portugal. Beijo, Jefferson. Beijos a Beijo. todos. Curtias, curtias também. Minha filha mora lá em Rio das Ostras. Que legal, Cátia. Tem Ceará Ceará também, aqui também. gente. Ah, Ceará. Ceará. Um beijo pro Ceará. Sereno de Campo Grande. Sereno de Campo Grande, eu comissão de frente, Tu Kátia. foi da Foi lá comissão que de você frente, né? conheceu. Ah, tá, então. Ô, Jones, Diga. continuando, falamos das companhias, dos grupos, comissão de frente, isso, eu fui comissão de Eu frente não lá. sabia, viu, que tinha essa ligação. Eu não sabia.
Também não sabia. Quer dizer, Surpresa, né? mas estão aí, Kátia. Renato Ribeiro, abraço. Renato era da comissão também. Renato, que acabou de entrar na comissão de Feiticeira de Campo Ah, Grande. sim, conheço o Renato. Oi, amigo Maurício. Oi, Renato. Eu conheci o Lá, Renato na Renato. comissão de Feiticeira de Campo Grande. Gente, não sabe, uma surpresa, ó. Na Vila Adelaide. Vila Adelaide. Eita, um alô para todo o Brasil. E fora do Brasil. Vamos lá. Jones, Diga. você já cantou em algum espetáculo? Não, graças a Deus não, eu sou péssimo para cantar. Há uma parte da Cida Invisível, mas por brincadeira, a gente canta todo mundo junto, mas em brincadeira, nada específico, entendeu? Uma brincadeira normal, canto, uma brincadeira entre adolescentes que a gente canta, mas assim, aleatoriamente, sem compromisso nenhum com estar afinado ou não, entendeu? É uma cena que vocês vão ver depois da pandemia, né? Ah, legal, legal. Então você não fez ainda nenhum espetáculo musical, assim, que dançava Sim, ou que... já participei de musical, sim. Só que eu não cantava nem dançava, uma coisa esquisita, né? Mas tudo bem, vou explicar por quê. Eu participei do Circo Mix Dance. Não sei se você conheceu a Graciane Azevedo. É uma bailarina, uma professora de dança. E ela estava fazendo um musical com os bailarinos dela, os bailarinos, bailarinas, e estavam precisando de atores. Então eu entrei nesse espetáculo para fazer um mágico. Só que o mágico, meu personagem não cantava. Havia outros, claro que outros personagens cantavam, dançavam, tinha apresentação de dança, canto, mas eu não cantava e eu não dançava. Meu caso era encenação, era somente encenação. Mas eu estava ali, Circo Mix Dance, que foi apresentado, esse espetáculo, no Arthur Azevedo. No Arthur Azevedo foi onde ocorreu esse espetáculo, foi através de intermediário do Castiel, que ele falou comigo. Ah, que Tá tudo legal, interligado, bacana. né? Não adianta uma droga, né? É, Se você queimar seu filme, você queima com todo mundo. Porque todo mundo tá ligado, né? Aqui, ó. isso Há aí, um é. elo ali, o elo. Olha só, você fica falando aí que gosta de mim também no palco, nota mil. Obrigado. É, bom, eu quero dizer que amanhã eu serei entrevistado na live da Companhia do Invisível, pela Exatamente. atenção. Exatamente, Então, ele será amanhã eu entrevistado que vou ser convidado na minha na CIA. live. Então, se inscreve aí, segue o arroba Cia do Invisível, para Tudo vocês junto, assistirem gente. Tudo junto, sem acento. o Matheus da Cia do Invisível. Assim você vai conhecer os Isso outros aí. integrantes, além de mim e outros que estão lá. Chupi Acevedo entrou aí, beleza? Jupi Azevedo, quanto tempo? Como vai? Vamos lá, vamos lá. Jones, durante a pandemia, a gente está nessa pandemia aí, está tudo Uhum. meio que parado. O que que você está produzindo neste cenário de tragédia? Nesse cenário, para falar a verdade, como professor, estou trabalhando muito, ralando até demais, até mais da conta. Além do que no presencial não fazia, aqui estou fazendo, está sendo bem pior, é cansativo demais. É, além disso, nós estamos somente fazendo podemos fazer algumas leituras, retomar aos textos já feitos, porque a gente já fez a apresentação do Casas anteriormente, só que teve essa parada e a gente precisa retornar a tudo isso. E a gente só vai retornar depois da pandemia e retomar os ensaios, a pautas, apresentações, enfim. Hoje, atualmente, é somente se informar, ler e trabalhar bastante. Como professor, estou trabalhando demais. Nessa parte, eu estou trabalhando muito. E alguns textos referentes ao teatro, relacionado à obra específica que a gente está trabalhando casas. Então, realmente, é Legal. isso. A Gui está mandando, falando que você é um amor. Saudades, meus Obrigado. amigos Jupi. Jupi, eu quero aprender espanhol. Ó, Por Jones, é com você. supuesto, por supuesto, claro. Podemos conversar sobre isso. Isso aí. Bom, pelo menos você, além de trabalhar como professor, que está trabalhando muito, vocês estão fazendo alguma coisa na companhia. Estão até ativando o canal. Sim, muita gente trabalhando, muita gente fazendo isso, trabalhando. Legal. Terezinha Tomás, seja bem-vinda. Ana Bom, agora eu te Seixas, perguntei sobre o personagem. citei você aqui, Tainá. Agora eu queria te perguntar,
sobre a peça. Qual foi a peça mais marcante que você fez? São tantas. São tantos. Foi. Tá, vou falar. Essa daí, o caso da vara, porque foi. Exigiu muito de mim, exigiu muito. E marcante foi também o Rico Avarento. O Rico Avarento que eu fiz. Comédia popular, que chegou fácil. Tainá Seixas participou também desse espetáculo. É, foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa. E também os embrulhos, não tinha como, não. Tá, fazia parte da minha formação. Dependia daquele espetáculo para obter, né, colar o meu grau, né? Em pós-graduação em artes cênicas, que eu precisava desse espetáculo mais a parte teórica sobre o teatro do absurdo. Que legal. E foi uma É, descoberta para mim, foi uma descoberta, sabe por quê? Porque eu não sabia que Maria Clara Machado também escrevia textos adultos. Porque eu tinha referência dela com textos infantis. E eu fui descobrir isso na academia, olha só. que legal, né? Por isso Descobrir que é isso. bom estudar, né? Exatamente, eu não sabia, Estudar é realmente. muito bom. Jones, e quais os seus projetos para o futuro? Future, futuro. Pode. Sim, sim. Sim, o mestrado, né? O mestrado. O mestrado, com certeza. É o próximo passo. Não, eu trabalho com o futuro, é o futuro próximo. Eu não trabalho com o futuro muito distante, não. Não gosto de trabalhar com o futuro distante. Sempre é o futuro próximo. Próximo, Isso próximo. aí. Dito, qual é o maior sufoco que você já passou no palco? Vários. Ih, vários, vários. Um deles é esquecer, dar um branco na hora. Esquecer o texto ou esquecer alguma ação física. Fazer uma ação física que não deveria ter feito naquele momento, ou naquele lugar, deveria ser em outro. Porque exige, não é de uma forma tradicional, como a gente. Caio, da Irlanda, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Acontece, esses erros são comuns, podem acontecer com qualquer pessoa, e comigo, principalmente, eu sou meio lerdo, acontece, é mais comum acontecer comigo, muito comum. Então, por exemplo, montagem de cenário, porque algumas. Boa noite, Caio. Então, algumas situações ao vivo ali não tem como, né? Gravado, só editar seria fácil, né? Editar, pronto, cortou, volta, conserta. Não tem como consertar ali. Montar o cenário na hora errada, colocar algum acessórios no lugar errado, fazer determinadas ações, entendeu? Em lugares inapropriados. Então, é isso, entrar na hora errada, no tempo errado, tem essas questões aí que a gente ensaia dar certo na hora, ao vivo, na hora, quando começa para valer, a gente comete essas gafes. É, é o teatro, né? Aí tem o lance da arte do improviso, né? A gente tem Exatamente, que para aprender contornar a situação. É o a improviso. contornar. Tanto é que a gente tem uma matéria dessa na faculdade, improviso. Justamente para É, trabalhar, explorar esse lado. isso. Improvisação. Todo ator tem que estar preparado para isso. Todo Exatamente. ator. Bacana. Jones, agora, antes de fazer, já chegamos aqui à última, vou esperar para ver se a galera vai fazer mais alguma pergunta para você. Gente, se Teve tiver alguém alguma aqui que pergunta, comentou. façam, por favor. É, a Rosal, Raimundo Rosal, é isso? Isso, deve ser. Rosa. Gostando de conhecer a história desse artista, jovem, ator e professor. Isso. Sim, Eu mestrado tentei lá sempre demais. juntar. Eu não estou conseguindo ler nada aqui Beleza. direito. Jones, é o seguinte, você estava falou sobre o personagem, a peça, você falou A sobre Rosinha, o o caso nome dela, Rosinha. da... Ah, é Rosinha? Isso. Você falou sobre o caso da Vavara, que eu assisti, foi quando eu te conheci, Mas eu não né? te Eu conheci. Você me assisti, mas conheceu, mas eu não te conheci. Foi o contrário. não, eu te conheci. Mas eu não tinha te conhecido. Eu não conhecia assim, só de vista. Eu não tinha acesso. No caso da Vara, eu fiquei espantado com o seu talento e foi na casa do Bob e da Kelly na época O que Bob vocês também foi meu foram. professor de teatro. Ele foi na época, quando eu era adolescente, ele foi meu professor também. Foi bom ter Poxa, citado. eu assisti você lá e aí já fiquei vidrado por você, por mais que eu já tivesse experiência no teatro, mas eu estava te conhecendo ali naquele momento. Amigo do coração do seu irmão. Rosinha, amiga do coração do seu irmão. Tá bom, Rosinha?
Tem algum personagem ou peça que você tenha muita vontade de fazer? Ótima pergunta, Jaque. Vontade de fazer. Exemplo, muitas pessoas pedem para eu fazer comédia. Não sei por quê, mas pedem para eu fazer comédia. Nem vou citar comédia. Mas eu não sou muito, não. O que vier, eu faço. Eu tento fazer da melhor maneira possível. Eu não tenho nada específico. Mas, claro, você pegando um personagem literário, né, conhecido mundialmente, e fazer bem, claro que é gratificante, né? Estar presente na literatura que muitos leram em forma literária e você passar para o dramático, para a forma dramática, interpretar isso aí é algo grandioso. Mas você tem algum específico assim que você ama? Algum personagem que você... Ai, eu queria fazer esse um dia. Não, não, pior que não. Apesar que eu gosto de todos os personagens que sejam diferentes de mim, que não tenha muita minha personalidade. A outra, você é muito engraçado. Então, personalidade que não bata com a minha personalidade, que seja diferente. Quanto mais diferente, melhor. Entendeu? Quanto, assim, pra mim, no meu caso, né? É um desafio, eu acho que sai melhor. Eu busco o melhor, eu consigo me colocar no lugar do outro. Entendeu? Como estão perguntando aqui, o Caio, Jones, como entrar no personagem e esquecer os fatores externos? Exemplo, timidez, vergonha. Ah, sim. Então, isso acontece. Normalmente, agora não é tão forte. A timidez vem, mas eu estou ensinando algo que não sou eu, não sou eu. Eu estou ali reproduzindo, né? Uma psicologia, uma forma de pensar, uma forma de dizer que não é minha. É só empresta o corpo, na verdade. Não chega a ser incorporar, tá? Incorporar nada disso, fator religioso, nada disso. Incorporar, entrou outro personagem, não, não é isso. Características que não são minhas são expostas ali. Claro, a timidez É, quando ela volta depois de tudo isso, quando se fecha a cortina, assim, agora é o John, desapareceu, aí é outra coisa. tem momentos que demora, mas isso a gente vai falar já. Demora, isso, mas aí é Mais parte difícil psicológica, atuar em psicológica. teatro. A Oi? Terezinha está te perguntando se é mais difícil atuar em teatro. Mais difícil, mas eu não tenho comparativo. Você está perguntando comparação com o quê? É só isso? Se é fácil ou difícil? Eu acredito que Eu não já é, vi. não é muito fácil, também não é muito difícil. Depende do contexto, qual personagem você está fazendo, a complexidade do texto, quem é o texto, se o texto te exige mais do que o outro. É sempre comparando uma coisa com a outra, um personagem com o outro, um texto com o outro. E é também a intenção do diretor, é fundamental, do diretor e do autor, porque você tem que dialogar também com as ideias deles. E qual é o tipo de peça que você gosta de fazer? Essa, Ah, ela deixa eu perguntou ver aqui, o aqui, novela. Ó, essa novela. resposta que você deu, ela Ó, falou teatro ou novelas, mas novelas você não tem essa experiência. não tenho essa experiência. Mas acredito que novela errar volta, né? Só cortar e volta. Não sei. Deve ser, não, mas com certeza, muitos, através de outros colegas que fizeram TV, trabalham no audiovisual, dizem que é bem diferente comparado com o teatro. É outra linguagem, é outra parada, totalmente diferente. É, vai, mas você é mais difícil. Não, já foi. Ai, tá subindo aqui a tela, o teclado. Qual é o tipo de peça que você gosta de fazer? Qual tipo? Eu gosto peças alternado, eu não gosto de ficar numa coisa só. Comédia é só comédia. Misturar, eu gosto da mistura. Comédia, drama, tragédia. A única que eu não Ela fiz precisa. ainda foi a infantil. Infantil, eu não sou muito apegado a infantil, não, mas não significa que eu não faça. Eu nunca fiz infantil. Marcela está perguntando se você aprende com coisas novas com seus personagens. Você Ah, aprende? claro, claro. Não tem como não aprender porque você está vivendo um personagem que não é seu, não tem sua característica, não tem sua forma de pensar. Às vezes você tem que expor uma forma de pensar que não é sua. Então é outra pessoa, outra vida. Por isso que a gente consegue avaliar mais e ter a questão de se colocar no lugar do outro, né? A gente consegue ter essa visão, Sim. porque no momento que você convive um personagem, vive um personagem. O Caio está dizendo, você parece ser tímido. Como seria fazer um personagem oposto, extrovertido, totalmente diferente da sua personalidade? Sim, mas então, as pessoas falam isso, faz aí agora uma pessoa extrovertida.
E não é assim que ocorre. A gente tem um ensaio, tem uma preparação antes. Às vezes levam meses. Quem é ator sabe disso. Tem uma preparação, vai lá, faz. Não é assim. Vai lá e faz. Pega o texto, decora e vai lá fazer. Não é assim. Não ocorre dessa forma. Tem sempre um estudo antes. Onde passou o texto, foi em que época que ocorreu, os personagens, com a relação entre os personagens, com a ideia do autor, tudo isso é trabalhado antes. E são meses de ensaios. Dependendo da complexidade, você leva quase um ano ensaiando, preparando tudo isso. Tem um psicológico e tem um físico. Tem uns dois, E principalmente você, o psicológico, né? e você deixaria de ser professor para ser somente ator? Marcela perguntou. Boa pergunta, com certeza, sem dúvidas. Tendo como me manter nesse, no caso, nessa profissão, com certeza, não tenho dúvidas nenhuma. Não hesitaria em nenhum momento. E o Sérgio Teles entrou aí, Sérgio Serginho, veio. Teles, O Caio está perguntando: você teria facilidade para chorar em uma peça de drama? Como faz para vir o choro? Como que faz para vir o choro? gente, as perguntas são muito comuns. Então, o que acontece? Naquela peça que eu fiz, o caso da Vara, eu fiz o Lucrécio, tinha todo um contexto, tinha um ambiente, uma ambientação para que tudo ocorresse. Você se concentrando e tendo aquela ambientação toda, vários fatores, aquela luz baixa. Quem assistiu sabe como é. Aquela luz baixa, aquele silêncio, aquela repressão em você sendo reprimido o tempo todo. Vem, como se você vivenciar o que está acontecendo ali, sem se preocupar com o que está à sua volta, você consegue. Vem, as pessoas conseguem, tá? É questão de praticar. Você praticando, você chega ali, você consegue. Não é impossível para ninguém, tá? Qualquer pessoa. Você já identificou algum com algum trabalho que fez? Você já se Identifiquei, identificou? me identifiquei sim com os embrulhos. Me identifiquei por conta dos aqueles fatores, a questão lá que está incluída no teatro do absurdo, é o que nós vivemos hoje em dia, nós vemos isso. Se não acontece com você, você está vendo com o outro, com o próximo, aquelas pessoas que estão ali. Aquele conflito entre empregados, eu fiz um personagem, né? Tal, de comunidade, aquela coisa toda, você vê, você passa na rua, você ouve aquela linguagem, aquele comportamento, aquelas agressões, aqueles conflitos com o trabalho, com o patrão, empregado e patrão, sempre vai haver. Esses Legal. conflitos vão haver, então é comum. Como você consegue decorar textos longos? Você decora ou representa com suas palavras na hora H? Esse representar com as minhas palavras na hora H é quando eu esqueço o texto. Aí é improviso, não tem como. Aí é improvisação. Decorar, bom, eu fico isolado. Eu consigo decorar somente isolado. Só fico isolado, não dá pra ficar conversando com ninguém. Fico lendo, relendo, tentando falar sozinho. Eu ouvir também. Eu já fiz isso com a Valesca, com o Pietá. Ela mandava o áudio da fala dela pelo WhatsApp. Eu ouvi e dizia minha fala logo em seguida. E decorando. E decorando, voltava, errava algumas coisas, voltava. Se quisesse usar os sinônimos, eu usava, eu uso. Se aquela palavra está me atrapalhando, mesmo assim, não deveria nem falar isso, né? Se aquela palavra está me atrapalhando, eu tiro e coloco um sinônimo. Agora, se o diretor reclamar, aí eu volto ao normal. Agora, se não reclamar, eu passo batido. Eu passo batido. Se o diretor não reclamar, Tem aqui uma última pergunta. Vamos lá. Se tiver a oportunidade de trabalhar em televisão, com qual artista você gostaria de contracenar na TV? com. Bom, da TV, a gente sempre, né? A gente sempre tem um sonho de trabalhar com os clássicos, com os consagrados, porque, né? Se a gente, poxa, eu tô com quem? Antônio Fagundes, eu tô com Tony Ramos, né? Esses personagens aí, Lília Cabral, agora que tá na novela agora, Lília Cabral. Ah, são tantas coisas, Lázaro Ramos, então não tem como, né? Thaís Araújo, então você sempre pensa, né, nesse grupo de atores. E você dar conta também de estar Bacana. com eles, não só contracenar, e dar conta também. Não adianta você encenar se você não está, né, no patamar. Jones, agora chegou a hora da minha última pergunta. Mas não é pergunta, é para você falar. Você vai ter que Hum, falar um momento marcante
que uniu eu e você na arte. Um encontro meu e seu na arte que marcou muito. São tantos. Agora, pegar tanto fora e dentro, né? Tem dois ainda, dois aspectos. Mas vamos lá, na arte. Na arte, um deles foi quando nós fizemos uma leitura dramatizada na Casa da Gávea, se lembra? A gente foi fazer uma leitura dramatizada que eu tive mais acesso com você, conversei mais, nós conversamos bastante. Voltamos juntos, lembra? Eu saí da Gávea, Campo Grande, foi altos papos, foi um contato maior que eu fui te conhecer mesmo, conversar, que a gente só trabalhava assim, em espetáculo, não tinha acesso à pessoa em si, só em relação ao personagem, subir no palco, fazer e ir embora. Nesse e teve outro também. Quando eu fui no teu espetáculo, na Arena, Teatro de Arena, Elza Osborne, você estava na paródia, Sete Problemões, eu esqueci o nome do espetáculo, era Branca de Neve e os Sete Branca de Neve Problemões. e seus sete problemões. Que eu não sabia que a Vanusa Rocha estava lá, né, no personagem, né, ela estava toda pintada, não deu para reconhecer, eu também não a conhecia direito. Então foi ali que eu te pedi, né, lembra? Eu estava com um espetáculo dirigido por Janine Braga. Janine Braga, não posso esquecer, né? Foi a direção dela. Para que você fizesse o neguinho velho, lá dos Embrulhos. O velho, que eu fui lá, esperei o espetáculo acabar, e eu fiquei encarregado de te convidar para compor o nosso elenco, para que possamos apresentar na universidade e também seguir com ele em cartaz. Então foi importante, a sua presença ali foi muito importante, até mesmo para a minha colação de grau. Você fez parte disso também. E também no dia que eu fui também pegar meu registro, o registro profissional de entrada do registro profissional de ator, você estava lá, o DRT, né, chamado DRT. Possuía esse DRT. E você estava presente, você veio comigo lá no Sindicato dos Artistas, fomos lá no centro do Rio. Fizemos todo o procedimento, você estava lá junto comigo, me acompanhando, me orientando. Isso foi um marcante, não tem como esquecer. Que bacana que você lembrou disso. Lembra? A gente Eu foi já lendo te texto esqueci. no trem, lembra? A gente lia texto. Não sei se era Pietá. Não, era Pietá, não. Eu sei até o texto qual era. Enquanto Aquele que uma vocês ideia. fizeram. Isso, de Medeia. Do Flávio, né? Oliveira. Texto de Flávio Oliveira. Esse autor. Olha só, Entendi. Jones. Quero agradecer a todos. Disse que essa live vai ficar salva no meu canal no Gente, muita YouTube. gente, eu não consigo nem falar direito. Zaira, Se obrigado. inscrevam, se inscrevam. Já agradeço a todos, porque vai acabar daqui a 1 minuto a live. Não, um minuto já. E aqui acaba rapidinho assim, acaba. Então, agradecer a todos, galera de Minas Gerais, de Cabo Frio, de Portugal, de Paciência, de Cosme, Uaíba, Sepetiba, Zona Oeste, Campo Grande, obrigado. Obrigado à Companhia do Invisível, que amanhã eu vou estar dando entrevista para a Simara Matos lá. Amei a live. Eu também amei, amo meu Tchau, amigo. Caio. Beijos. E agora eu quero agradecer a você, que você já passou da fase de ser meu amigo. Parabéns, foi eterno. Você passou a fase de ser meu amigo, você já é meu familiar, porque você sabe muito de mim, a gente é confidente um com o outro, a gente conversa muito. Chefinho que está em Portugal, beijo, fica bem aí, todo mundo de Portugal. Obrigado a você por ser esse ator incrível que eu sou fã desde o caso da Fara. Obrigado pelo convite, porque através de você eu tive a experiência de fazer o melhor personagem da minha vida, que é o Neguinho. Então, eu levo o Neguinho no coração e sinto uma saudade imensa dele. Quero assistir você no teatro, Jones. Vai Claro, Kátia, assistir. vai ver, com certeza. E quero te agradecer por esse convite que foi assim inusitado, mas ao mesmo tempo foi uma coisa que realizou um sonho meu e me colocou como abriu muito a minha consciência para esse lance da terceira idade, essa importância que eles precisam ter e a gente nem está aí para nada. E por isso que o personagem se tornou tão importante na minha vida. Só tem 28 segundos. Aviso aqui agora. Beijo, fiquem com Deus. Jones, você mora no meu coração, você é meu Obrigado. irmãozão. Tá? Obrigado, gente, Te pela amo, participação. obrigado. Obrigado. Agradece aí a galera agora. Obrigado, gente. Vai lá no YouTube. 10, 9,
Obrigado, Tchau, gente, pela gente. presença de todos. Quem me conhece, quem não me Tamo conhece. junto. Beijo.